Esse livro custa mais de R$ 1.000. E não é à toa. Ele revela como a fé, a magia e o controle das massas foram manipulados desde os tempos mais sombrios da história. E o pior, você vai perceber que tudo isso ainda está acontecendo. Hoje, se você acha que vive numa sociedade racional, prepare-se. Esse vídeo vai explodir a sua visão de realidade. O que está por trás da religião, da magia e da manipulação mental? Neste vídeo revelador, você vai descobrir as ideias mais impactantes do livro Religião e o Declínio da Magia, de Keith Thomas, uma obra rara avaliada em mais de R$ 1.000, que revela como a fé, os rituais e a magia foram usados historicamente para controlar o pensamento das pessoas. Prepare-se para uma viagem no tempo que expõe como o declínio da magia deu lugar à institucionalização da fé, à manipulação mental e, sim, aos gurus e coaches das redes sociais de hoje. Este conteúdo vai te fazer questionar tudo o que você achava que sabia. E não se trata de religião, e sim de conhecimento. Deixe seu comentário quando terminar de assistir. E se inscreva em nosso canal, Universo Sem Paredes. Eu sou a Tatiana Martim e vou te acompanhar nesta narrativa sobre os pontos mais impactantes de um livro que já saiu de circulação e hoje é item de colecionador. Mas nós fomos atrás e trouxemos até você o que há de mais revelador. Então, se segura aí. Coloque seus fones de ouvido ou abaixe o volume da televisão, porque o conteúdo a seguir é um pouco pesado e pode mudar a forma como você enxerga o mundo. Imagine acordar num mundo onde cada som, cada sombra, cada batida do seu coração pode estar carregada de um sinal divino ou de um feitiço. Um mundo onde a chuva, o nascimento de uma criança ou a dor nas costas nunca eram apenas naturais. Eram mensagens, mensagens do céu, ou talvez de algo mais sombrio. No século XVI, na Inglaterra, não havia separação entre o visível e o invisível. Fé, magia e ciência ainda caminhavam lado a lado. A explicação para tudo estava nos astros, nos santos, nos espíritos. A doença podia ser obra de um demônio, um casamento infeliz, talvez culpa de um feitiço. E se você morresse, era porque Deus havia decidido, ou porque alguém, em segredo, desejou isso com força. Mas esse mundo começou a mudar. Aos poucos, a razão entrou pela porta dos fundos e a magia foi sendo empurrada para fora. A religião, antes aliada da crença popular, passou a condenar. A ciência começou a calcular o que antes era milagre. E o medo foi reorganizado. Mas será que essa magia desapareceu mesmo? Ou ela apenas se transformou? Hoje, a linguagem é outra. Alinhamento energético, manifestação, visualização criativa. Continuamos buscando sentido. Continuamos querendo controlar o incontrolável. Continuamos humanos. Magia popular. A sabedoria do povo invisível. Numa época sem farmácias, psicólogos ou meteorologia, as pessoas confiavam em algo muito mais poderoso, a tradição. Os segredos passavam de avó para neta, de parteira para comadre, de ferreiro para aprendiz. Para afastar o mal-olhado, um dente de lobo no pescoço. Para proteger o bebê, um ramo de arruda preso no berço. Para garantir uma boa colheita, uma oferenda ao solo ao amanhecer. Cada gesto carregava fé. Cada palavra tinha força. A magia não era espetáculo, era ferramenta de sobrevivência. E havia regras. Você não quebrava um espelho, não varria a casa à noite, não apontava para o arco-íris. Mudou o tempo, mudou a roupa, mas o impulso continua o mesmo. Quantos de nós ainda fazemos simpatias? Quantos ainda pedem um sinal do universo? A magia popular se esconde hoje em palavras como energia, vibração, intuição.
Pode parecer superstição, mas talvez seja apenas a nossa tentativa de participar do invisível, porque no fundo ainda queremos acreditar que algo maior nos escuta, que existe uma força que protege, que um simples gesto pode mudar tudo. Fica comigo mais um pouco, pois vamos descobrir como a religião institucional tentou sufocar essa magia. E por quê? Ótimo! Agora entramos em um dos momentos mais densos da história e também mais simbólicos. Esta parte da narrativa vai tratar do conflito entre religião e magia, destacando como a Igreja tentou apagar os saberes populares, mas ao fazer isso, acabou abrindo caminho para outras formas de controle sobre o invisível. A Igreja contra o invisível. O início do fim da magia. Por muito tempo, fé e magia caminharam lado a lado, mas a partir do século XVII, algo mudou. A Igreja começou a se inquietar, começou a desconfiar do próprio povo. Os mesmos rituais que confortavam as comunidades agora eram vistos como heresia. As rezadeiras viraram bruxas, os amuletos, pecados, a bênção do mato virou superstição e o saber da parteira virou ameaça. A Igreja queria ordem, queria doutrina, um Deus que só falasse por seus intermediários. Não havia mais espaço para o invisível livre, só o invisível autorizado. E para calar o povo, usaram o fogo. Milhares morreram acusados de ouvir vozes, de usar ervas, de sonhar diferente. A fogueira não era apenas punição, era um aviso. Mas o invisível nunca foi fácil de domar. Ele se escondeu, mudou de forma, escapou pelos vãos dos discursos religiosos e reapareceu em outras crenças. Porque o ser humano não sobrevive apenas de regras. Ele precisa de mistério, precisa de um lugar onde a lógica não manda, onde o impossível ainda respira. Fica. Comigo, ainda vamos ver como a ciência entrou em cena e substituiu a magia por algo ainda mais perigoso, a ilusão do controle total. Deixe seu like, compartilhe esse conhecimento. E agora se prepara. Você vai ver exatamente onde a coisa vira, a entrada triunfal da ciência, prometendo o fim das superstições, mas criando um novo tipo de fé. A fé cega na razão e na ilusão de controle total, quando a ciência matou a magia ou achou que matou. Eu tenho certeza que você já ouviu algo como: "Deem-me uma alavanca e eu moverei o mundo." Com essa confiança, nasceu o mundo moderno. A ciência chegou como um trovão, carregando números, leis e a promessa de um novo milagre: explicar tudo. Não precisávamos mais de deuses para fazer chover, nem de rituais para curar. Agora tínhamos vacinas, remédios, telescópios. A magia parecia uma piada antiga. As bruxas deram lugar aos físicos, os profetas aos engenheiros. Tudo tinha que ser provado. Tudo precisava de método. O invisível foi reduzido a dados. A fé virou estatística. E o mistério virou sinônimo de ignorância. Mas será que o mundo ficou mais compreensível? Ou só mais frio? Será que o ser humano ficou mais racional? Ou só mais solitário? No lugar da magia, deixamos nascer o medo de não controlar tudo. Um novo dogma. Se não posso medir, não existe. Mas aí vieram os sonhos, a arte, o amor, o acaso, e nos lembraram que nem tudo pode ser colocado num microscópio. O invisível nunca morreu. Ele só ficou calado, esperando que cansássemos de tentar explicar tudo. Porque a vida não é uma equação. Não saia deste vídeo, ainda vamos explorar como a magia retornou disfarçada nos dias de hoje. Coachings, gurus, influencers espirituais e terapias alternativas. O invisível voltou. Mas será que ele é o mesmo? Vamos descobrir juntos, que tal? E aí me fala, está gostando deste conteúdo? O que antes era magia, depois virou religião,
virou ciência. E agora voltou como coaching, gurus holísticos, promessas de sucesso em 7 dias. Só mudaram as roupas e as palavras, mas a estrutura é a mesma. Manipular o invisível para prometer. Controle. Agora vamos à nossa última parte. O retorno da magia, influência, manipulação e o novo culto da mente. E então, depois de tudo, o invisível voltou. Mas dessa vez ele veio de terno, com frases prontas, com promessas de desbloqueio da mente. Não se fala mais em bruxas, nem em santos. Agora falamos de energia quântica, mindset, frequência vibracional. Mudaram os nomes, mas o objetivo é o mesmo: manipular o invisível. Ter controle sobre a mente, o destino, a realidade. Bem-vindo ao novo culto. O culto da produtividade espiritual, onde você não precisa mais de um altar, só de um feed bem editado. Mas cuidado, porque o novo guru, assim como o antigo profeta, também promete o impossível. E quando você não consegue, a culpa é sua, sempre sua. Mas e se a resposta não estiver fora? E se ela estiver dentro? No silêncio, no real, no simples. Talvez o verdadeiro poder invisível seja o de uma mente desperta. Uma mente que pensa por si, que sente, questiona e prospera, longe dos truques. Se essa mensagem fez sentido para você, então você vai querer baixar o nosso e-book, As 7 Sementes para uma Mente Próspera. Nele você vai encontrar práticas reais, simples e transformadoras para cultivar uma mente livre, desperta e blindada contra manipulações. O link está fixado aqui nos comentários e também na descrição. Baixe agora, leia com calma e plante sua liberdade, uma semente por vez. E para você que ficou até o final, temos uma conclusão deste assunto. Religião e o declínio da magia. Sem igreja, sem magia. A pergunta que fica é: o que dizem as escrituras sagradas sobre esses 2 caminhos? Você já deve ter se perguntado isso durante o vídeo, não foi? Nós também. E descobrimos algo muito direto e sem enganação. Acompanhe esta conclusão. A verdade é que Deus nunca incentivou religião institucionalizada como substituto da verdade, muito menos a prática da magia como ferramenta de poder. Na Bíblia, Deus é direto ao condenar qualquer tipo de encantamento, adivinhação ou manipulação espiritual. Não se ache entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Deuteronômio capítulo 18 e versículos de 10 a 12. Ele também deixa claro o quanto odeia o engano e os falsos ensinamentos que afastam as pessoas da verdade. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus capítulo 24 e versículo 24. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Oséias capítulo 4 e versículo 6. Esses textos mostram que, para Deus, manipulação espiritual e mentira andam juntas, e ambas têm fim certo. Agora que você ouviu o que estava por trás da ascensão da religião e do declínio da magia, a escolha está nas suas mãos. Vai continuar sendo manipulado por sistemas? Vai buscar um relacionamento direto com o Criador? Ou vai simplesmente ignorar tudo isso? Seja qual for sua decisão, faça com consciência e com verdade. Porque o mundo não precisa de mais gurus ou feitiçaria disfarçada. Precisa de pessoas despertas com olhos abertos. Gratidão por estar com a gente até o final. Deixe seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de baixar seu e-book na descrição do vídeo.